Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos. A gente está aqui olhando, já estamos com mais de 200 pessoas aqui assistindo a jornada de debates. Temos várias pessoas entrando, então, primeiro, agradecer a todos, a presença de todos, a audiência de todos, agradecer quem está na organização, para que a gente possa começar a avançar nessa discussão. Bem, a intenção nossa dessa jornada, então, é levar os grandes problemas da sociedade, as grandes discussões que estão na sociedade, para o conjunto do movimento social e movimento sindical, de modo que a gente possa, de alguma forma, construir minimamente uma base de conhecimento para que a gente possa, de fato, fazer essa disputa. A grande questão colocada com relação à jornada, né, é a gente poder, de certo modo, chegar onde muitas vezes o normal não chega, né? A ideia é que a gente possa avançar por dentro dos estados, avançar por dentro das regiões, e essa é a primeira atividade de uma série que a gente vai desenvolver. Os dois temas dessa noite, então, reforma tributária e reforma administrativa, eles se vinculam aos nossos desafios aí do segundo semestre. A minha ideia, então, com vocês é iniciar uma apresentação, a gente vai ter ali alguma coisa perto de 20, 25 minutos sobre ela, tentar esmiuçar um pouco o que é essa reforma administrativa, mas também e principalmente lidar com alguns dos mitos que estão sendo construídos em relação ao setor público, da qual, para que a gente possa, de alguma forma, se contrapor a este debate, minimamente a gente precisa se apoderar dessas informações, colocá-la à disposição da sociedade e, de alguma forma, que o movimento sindical se utilize dela nos enfrentamentos, nos embates, nos diálogos. Amanhã é o Dia Nacional de Luta em Defesa do Serviço Público, um conjunto de atividades vão estar acontecendo pelo Brasil todo, e o DIESE, na sua tarefa, vem então com a jornada, um dia antes, tentar contribuir com todo esse debate, com toda essa mobilização que o serviço público está fazendo. Este não é uma discussão somente do serviço público, é uma discussão da sociedade brasileira em geral. Eu vou transmitir aqui um pouco, então, a nossa apresentação. Ela vai ficar disponível nos espaços públicos do DIESE, no nosso site, vai ficar disponível com os nossos supervisores, que vão estar reproduzindo, de certo modo, este debate em todos os estados que puderem, e que a gente vai, de alguma forma, compartilhando este conhecimento. Deixa eu começar aqui o compartilhamento, então. Vamos lá, vamos ver como é que já está. Acho que já está passando. Muito bem. Muito bem, a primeira questão colocada quando a gente faz a discussão sobre a reforma é que reformas administrativas aconteceram. Esta não é a primeira reforma administrativa, mas ela, de certo modo, acontece, como antes, em momentos de transformação e questionamento do Estado como está constituído. Talvez a primeira grande reforma, a primeira grande discussão sobre a questão do Estado e a forma como o Estado se organiza começou lá com Vargas, lá na criação ali da própria lógica da burocracia pública, né, a criação do DASP, etc. Depois a gente veio com uma grande transformação ali com o decreto 200, lá em 67, logo depois, um pouco depois do golpe e um pouco depois do endurecimento do golpe em 68. E aí, a forma como a gente entende o Estado hoje, ele foi constituído a partir da Constituição de 88. Os debates do Mar e do Fernando Henrique, na época do governo Fernando Henrique, em especial a partir da Emenda Constitucional 19, também você tem ensaios e alterações de uma reforma administrativa que implanta alguns elementos. Agora, afinal de contas, o que significa a reforma administrativa? De alguma forma, a reforma administrativa, ou seja, as mudanças da estrutura do Estado, dialogam diretamente com aquilo que entendemos que é papel do Estado. A forma como e o papel do Estado que é conferido pela sociedade e, de certo modo, define como o Estado funciona. E eu acho que esse é um debate fundamental, em especial porque este é um principal debate que está colocado hoje na sociedade. Qual é o papel do Estado brasileiro no desenvolvimento econômico, no provimento dos direitos sociais, ou seja, fazer chegar ao seu cidadão aquilo que a Carta Constitucional de 88 consagrou. Eu acho que este é o debate que está posto e até que ponto as reformas que estão em andamento desconstroem o que nós construímos a duras penas ao longo de algumas décadas, tanto na construção do que foi consignado na Constituição, quanto na sua efetivação
por exemplo, a partir da reorganização de todo o sistema de educação pública, a partir da construção do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social e tantos outros braços fundamentais do Estado que foram construídos ao longo dos últimos 30 anos. O embate que nós estamos tendo, ele está muito além de uma questão corporativa e ela se interrelaciona. E é por isso que, nesse debate de hoje, nós vamos tratar de duas reformas, a reforma do Estado e a reforma tributária, porque elas estão num bolo, num bojo, de um conjunto de emendas que vem acontecendo no Brasil desde 2016, tendo como a primeira, ou talvez a grande mudança que acontece a partir de 2016 com o impeachment da presidente Dilma, foi a emenda do teto, ou seja, a EC 95, que limitou os gastos públicos, os gastos sociais pelos próximos 20 anos. Bem, junto com a emenda do teto, um pouco depois, nós assistimos à reforma trabalhista e sindical, e junto com ela, a liberalização da terceirização, que alterou de maneira substancial como o setor, como é que o direito trabalhista, em geral, e o papel do movimento sindical se colocou. A reforma trabalhista, de certo modo, alterou as relações de trabalho dentro da iniciativa privada. Ao longo de 2019, fizemos um enorme debate e uma enorme luta contra a reforma da Previdência, a reforma que passa não é a reforma que o governo pretendia, vamos lembrar, nós conseguimos, a partir da luta, derrotar o princípio da capitalização, mas ela é mais uma dessas reformas colocadas. E aí, estamos agora, em plena pandemia, com duas grandes reformas colocadas no Congresso Nacional, uma reforma de Estado e uma reforma tributária. Eu vou me deter aqui na reforma de Estado e principalmente na reforma administrativa, e o companheiro Clóvis, em seguida, fala sobre a reforma tributária. Muito bem, a reforma de Estado. Existem hoje um conjunto de ações, PECs e projetos de lei no Congresso Nacional tratando da reforma do Estado brasileiro. A reforma administrativa é uma delas. A gente tem a PEC 187 de 2019, que trata da extinção dos fundos. De alguma forma, todos os fundos não constitucionais passam, de certo modo, a ser concentrados e ser canalizados para o financiamento da dívida pública. A gente tem também dentro do pacto, dentro da reforma de Estado, a chamada PEC do Pacto Federativo, que se relaciona à forma como estados, municípios e a União se colocam. E, para isso, altera sensivelmente questões importantes quando a gente debate a questão do provimento dos direitos públicos, a efetivação dos direitos sociais, porque ela desvincula recursos do orçamento, ela extingue municípios, ela afasta para o servidor a obrigatoriedade da revisão geral, ela possibilita a redução de vencimentos, corte de cargos de confiança, cria possibilidades aí de redução de jornada para os servidores e ainda, de certo modo, encaminha a regulamentação do princípio da eficiência pela Emenda Constitucional 19. Junto com tudo isso, a gente ainda tem um conjunto grande de programas de privatização, em especial na área do petróleo, energia elétrica, infraestrutura e sistema financeiro, ou seja, tem um conjunto de ações, MPs, PECs em andamento, projetos de leis tramitando, que, de certo modo, facilitam todo um processo de entrega do patrimônio público para o poder, para a iniciativa privada, e, em grande medida, inclusive, para o próprio capital internacional. Eu acho que esse conjunto é o que a gente tinha até então. E aí, recentemente, a gente tem a própria reforma administrativa, que, de certo modo, já dialoga com duas outras medidas. Uma de 2018, que é o decreto da terceirização do serviço público, que possibilitou ampliar a terceirização na administração direta e indireta, e também a MP da contratação do serviço público deste ano, a MP 922, que ela permitiu, então, a contratação de trabalhadores temporários para lidar com alguns dilemas colocados. E é importante essa MP, do ponto de vista da discussão da reforma administrativa, porque esta ideia do trabalho temporário, ela vai se apresentar e vai retornar na reforma administrativa assim colocada. É importante olhar, então, o que o governo tem dito. Ele tem dito, então, que é preciso fazer a reforma administrativa porque o Estado não tem capacidade de investimento. Falta recurso para manter os próprios serviços públicos e o comprometimento de folha é um grande gasto. Bem, eu acho que a gente precisa olhar esses debates com um pouquinho mais de profundidade. A primeira questão colocada para nós é que o que de fato limita os gastos é a Emenda Constitucional 95.
É ela que vem, de certo modo, a PEC do teto, segurando minimamente a possibilidade da gente lidar com os dilemas que estão colocados, inclusive com a própria pandemia, e a gente viu que, para poder ser enfrentada, teve que, de certo modo, construir quase que um orçamento paralelo. Eu acho que este é um debate bastante importante que a gente precisa fazer com um conjunto da população em geral. Vamos avançar um pouquinho com relação aos próprios dados, para a gente ver o quanto esses argumentos são bastante frágeis. Por exemplo, um argumento que vem sendo colocado, um grande mito, vai dizer que o conjunto de servidores no Brasil é muito acima do que deveríamos ter, ou seja, o serviço público é inchado. Bem, quando a gente vai olhar para os dados da OCDE, a gente vai olhar que no Brasil a gente tem cerca de 12 servidores públicos para cada 100 servidores, para cada 100 trabalhadores, no conjunto de empregos no país. Esse mesmo dado, quando a gente vai para a média da OCDE, ou seja, dos países desenvolvidos, ele está em 17. Se eu for para os países tipicamente social-democratas, ele chega a 30. Né? E mesmo os Estados Unidos, que é um país tipicamente liberal, ou se diz liberal, a gente vai ter 15 servidores públicos para cada conjunto de 100 empregados no mercado de trabalho. Esse é um dado para a gente olhar com bastante atenção, para desconstruir um pouco essa tese de que o serviço público está inchado. Nós temos que enfrentar esse debate, inclusive com a população em geral. A outra questão é que existe uma longa discussão, como se o serviço público fosse uma coisa só, o que também não é verdade. Então, você muitas vezes vai ouvir várias falas do tipo: mas o serviço público é privilegiado, o trabalhador público é privilegiado, afinal de contas, ganha-se muito, afinal de contas, tem-se estabilidade. Muito bem, primeiro vamos olhar um pouco, então, quem é o servidor público. Porque o setor privado, por exemplo, tem trabalhadores, né, tem empresários, tem ali o pessoal dos CEOs das empresas, que chegam a ganhar 600 vezes o que um trabalhador médio ganha. Tem CEOs de empresas que ganham 600, 300 mil reais por mês. Então é por isso o setor privado, então, tem uma grande taxa de renda. Isso também não é verdade. E quando a gente vai olhar para quem é a maioria do servidor público no Brasil, o servidor público no Brasil, mais da sua metade está nos municípios. Depois, 30% está nos estados. Então, ou seja, a gente tem quase 85% de servidores públicos nos estados e municípios, com realidades muito diferentes, né, da média, inclusive, dos servidores ali do setor público federal, em especial algumas carreiras muito específicas que podem e têm um salário um pouco mais alto. Para vocês terem uma ideia, a média dos salários do servidor público municipal não chega a R$ 3.000. E eu acho que este é um debate que a gente precisa também fazer, porque o que, afinal de contas, é esse tal de privilégio? A gente está construindo no Brasil uma ideia de que ser privilegiado é ter emprego, ser privilegiado é ter direitos, ser privilegiado é não estar no mercado que roda, ou seja, que o trabalhador é admitido e demitido muitas vezes dentro de um próprio ano. E é isso que nós precisamos fazer esse debate com a sociedade, porque mais da metade dos servidores públicos no Brasil ganham até 4 salários mínimos. Ganhar até 4 salários mínimos é ganhar menos do que o salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE. E é importante que a gente olhe sobre isso, porque isso, de certo modo, ajuda a gente a compreender que a construção do mito de que o servidor público ganha muito tem a ver com a desconstrução da ideia de que os direitos trabalhistas precisam ser preservados. É fundamental a gente olhar este debate. Então, ele não se atrela só ao serviço público, ele se atrela ao conjunto de trabalhadores. Muito bem, e aí a gente está vendo, né? Porque o próprio governo tem uma visão de que nós temos que levar para o serviço público a disparidade de renda que se tem no setor privado, porque o próprio governo afirma que os servidores ganham muito, mas a alta cúpula ganha pouco. Né? E a alta cúpula, nós estamos falando de pessoas que ganham acima de R$ 30.000. Na visão deste governo, essas pessoas que estão na alta cúpula do Estado deveriam ganhar muito mais e os servidores médios deveriam ganhar muito menos. Isso faz para a gente uma série de questões e ajuda a compreender o que é a própria reforma administrativa. Vamos olhar ali com um pouco de cuidado, então, quais são as mudanças propostas. A ideia aqui não é a gente ir a fundo, aprofundar ao máximo essa discussão, mas trazer
para o maior conjunto de pessoas possíveis as mudanças que estão colocadas para que a gente possa, ao longo dessa jornada, ao longo dos estados, ao longo das atividades que o DIEESE vai estar envolvido, a gente consiga esmiuçar de maneira mais efetiva cada uma dessas mudanças. A primeira questão é que nós temos um grande problema para analisar a própria reforma administrativa, porque, de certo modo, ela ainda não está completa, a gente não sabe o que virá. A fase que a gente está analisando é só a fase da PEC. O próprio governo anunciou que nós teremos mais duas fases, as de complementação, né, as de regulamentação dessa PEC, ou seja, os projetos de lei complementar, e os projetos de lei ordinário, que de alguma forma vão reorganizar e regulamentar a PEC. E uma terceira fase que vai mexer no Estatuto do Servidor, vai mudar o marco que regula as carreiras, e muito provavelmente, como eles próprios têm anunciado, vai mexer no direito de greve e também na própria organização dos trabalhadores do serviço público. Isso está colocado e anunciado, mas não está proposto, então nós não temos como analisar. Vamos então nos restringir à PEC. A primeira questão que é bom colocar, eu vou tentar olhar rapidamente os grandes eixos. A primeira questão é extingue o regime jurídico único, ou seja, o ingresso por concurso com estabilidade, né? E ele quebra esse regime jurídico único para outros 5 tipos de vínculos. Além disso, ele quebra a estabilidade do servidor e facilita o seu desligamento. Abre a possibilidade da retirada de um conjunto de direitos e benefícios, inclusive dos trabalhadores ativos, incentiva um processo bastante acentuado de transferência do setor público para o serviço privado, né, e amplia o poder do executivo para muito além do que o nosso pacto de poderes colocou. Esses são os grandes eixos dessa reforma e, por isso, ela afeta muito além do servidor. Afeta o servidor, mas afeta cada cidadão brasileiro. Afeta o servidor da ativa, afeta o servidor que vai ingressar e afeta o aposentado. E afeta também cada um de nós no nosso direito, da forma como está pensado o provimento de direitos sociais no Brasil. Rapidamente, coisas para se olhar com muito cuidado, porque às vezes a gente olha para o miolo e esquece do principal, muitas vezes até da própria reforma. A PEC altera os princípios da administração pública, inclui um conjunto de novos princípios, dentre os quais introduz no artigo 37 da Constituição o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o que é o princípio da subsidiariedade? Ele coloca o Estado, o papel do Estado subsidiário à iniciativa privada. Em resumo, caberá ao Estado entrar, atuar onde a iniciativa privada não puder ou não quiser. Inverte toda a lógica, inclusive quando a gente pensa no provimento dos nossos direitos, em que é papel do Estado a garantia do direito, ali consagrado no artigo 3º e no artigo 6º da Constituição brasileira. É fundamental, então, a gente olhar que esta mudança, que parece que é só uma palavra, ela altera toda a forma como a gente compreende o Estado brasileiro. E, de alguma forma, ela cria ali um artigo, né, o 37A, que amplia, facilita a possibilidade de transferência dos serviços públicos para a iniciativa privada por meio de diversas cooperações que, como não tem a regulamentação, nós só não sabemos de fato como ela vai se dar. Nós temos visto, e a gente já conhece, em especial com as organizações sociais, mas inclusive outros movimentos, como aqui em São Paulo, a gente viu na época do prefeito Paulo Maluf, a criação do PAS, que transferiu próprios e servidores para a própria iniciativa privada. E isso que está por trás do artigo 37A. Você, inclusive, poder transferir servidores e equipamentos públicos para a administração do setor privado. Vamos lembrar que faz parte da proposta deste governo a criação dos vouchers em substituição ao serviço público e ao provimento do direito social de maneira efetiva a partir do serviço público gratuito. Acho que este é um debate que nos coloca bastante questões e, como eu insisto, extrapola o próprio serviço público. Quando a gente vai olhar, então, para os instrumentos, né, ele vai mostrando ali que a lei vai dispor sobre algumas normas gerais, até que vai ser editada essa taxa, estados e municípios vão ter legislação plena para fazer essa transferência, né? Aí, então, virá uma lei que vai reorganizar e vai suspender o que for ao contrário do que está escrito lá. Enfim, tem uma série de instrumentos que vão ser construídos e que a gente sabe que, no final das contas, a intenção é colocar o direito social como uma mercadoria, o direito social para ser vendido na prateleira do mercado.
Muito bem, aí vamos entrar ali no miolo, né, como eles estão dizendo. A primeira mudança, e uma mudança bastante significativa, e aí sim eles vão dizer que só vale para o servidor que vai em um novo servidor, mas é óbvio que só vai valer para o novo servidor, porque o novo servidor vai ingressar, né? Quem já está ingressado, então não vai mudar a regra de ingresso. Eles estão colocando e estão criando 5 formas de novo ingresso se a PEC for aprovada, né? E é importante colocar quais são essas formas, e eu vou deixar esse material, ele é bastante longo, mas, de certo modo, para vocês terem uma ideia do que são, como caracteriza cada uma delas. A primeira questão é que, ao estabelecer os 5 tipos novos de entrada no cargo, eles introduzem 2 formas de contratação temporárias e traz o princípio da rotatividade para dentro do serviço público, porque tanto de um lado você vai ter um vínculo de experiência em substituição ao chamado estágio probatório, mas que o trabalhador pode, ao longo desse processo do vínculo de experiência, perder o seu cargo, perder o seu emprego, e vale para todo mundo isso, como eles criam também a ideia do contrato por prazo determinado. E no caso do contrato por prazo determinado, a própria seleção passa a ser uma seleção simplificada, e não mais o concurso público como a gente conhece. Isso é bastante grave, porque isso quebra, inclusive, a ideia da igualdade e da forma de seleção como o concurso público consagrou no Brasil. Vamos lembrar que, inclusive, dentro do poder público, né, é ali que você vai ver a maior participação dos negros, a maior participação das mulheres, porque o concurso público democratiza minimamente, com vários problemas, mas é muito mais democrático do que formas de seleção que muitas vezes caberá ao executivo e nós não sabemos nem como isso vai se dar. Bem, acho que esse é um primeiro movimento. A outra forma que se coloca de contratação, então, eles estão chamando de prazo indeterminado. Esse trabalhador não terá estabilidade. Ele vai ingressar com concurso, mas não terá estabilidade, podendo ser demitido a qualquer momento, já na própria forma de ingresso, ali nesse período de contrato de experiência, desse vínculo de experiência, mas depois também ao longo do processo. E aí é importante, ele poderá estar vinculado aos regimes próprios de previdência ou ao regime geral de previdência social, né? E aqui só um detalhe: não há clareza se nós estamos dizendo se vai estar ou não vinculado à consolidação da lei do trabalho, porque o que se infere a partir da proposta de emenda constitucional é que não, que nós vamos criar mesmo uma outra categoria de contratação e certamente não tem as garantias do Estatuto do Servidor, mas também não tem as garantias da consolidação da lei do trabalho. É importante colocar isso, porque é óbvio, né, quem conhece o setor público sabe que a gente já tem uma discussão bastante madura sobre a história dos empregos públicos vinculados à CLT. Bem, e eles mantêm o que eles chamam de cargos típicos de Estado ali, o mais próximo do que nós temos hoje. E a pergunta que se faz é, mas afinal de contas, o que será o cargo típico de Estado? Isso não está descrito, virá a ser regulamentado, mas a gente sabe que muito provavelmente vai ficar nas carreiras vinculadas a essa alta cúpula vinculada à tributação, vinculada à fiscalização, que de alguma forma vão significar não mais do que 10%. Ou seja, essas novas formas de concurso, de ingresso no serviço público, quebrarão a estabilidade e muito provavelmente 90% dos servidores que ingressarão. Muito bem, além disso, a gente vai ver algumas questões que eu acho que são importantes para a gente olhar com bastante atenção. Eu vou deixar aqui, né, meu tempo é curto, eu vou deixar aqui no nosso material, inclusive, como é que vai sendo montado e o que são características de cada um desses cargos. Um outro cargo que está sendo colocado é o cargo de liderança e assessoramento. De certo modo, eles vão transferir a ideia, né, dos cargos chamados de confiança, os cargos de livre provimento ou de provimento específico, para esses cargos de liderança e assessoramento. Nos chama a atenção e muito provavelmente a gente vai acabar perdendo por dentro desta lógica aqueles que a gente chama dos cargos de liderança, que estão vinculados, né, os cargos de DAs, os DAs, DAS, que estão vinculados a provimento específico, ou seja, o trabalhador, para acessar esse cargo, tem que ser servidor público. Essa possibilidade aberta para essa nova forma traz, de certo modo, o que a gente tem lá no Poder Legislativo para dentro do Executivo, o que deve ampliar muito os chamados cargos de confiança, algo que nos preocupa bastante, uma vez que isso se transforma, de certo modo, em espaços de negociação, em espaço da cozinha de cada um dos políticos de plantão. A questão também colocada é que
de certo modo, a um discurso que não será atingido o servidor atual. Bem, isso não é bem verdade, porque no capítulo de vedações, e garantias, há um conjunto de direitos hoje do servidor público que, de certo modo, passam a deixar de existir, né? Férias superior a 30 dias, vamos lembrar aqui do recesso dos professores, adicional para o tempo de serviço, nós estamos falando de quinquênio, triênio, biênio, anuênio, sexta parte, quarta parte, dependendo de cada uma da região, cada estado, cada município tem uma legislação. Efeitos retroativos de reajuste, vamos lembrar que servidor público passa muito tempo sem ter reajuste, licenças decorrentes de tempo de serviço, aqui nós estamos falando de licença prêmio, enfim, adicional de substituição. A gente sabe como é que funciona, inclusive no próprio setor privado, chamado salário de substituição, eles acabam e proíbem que a evolução na carreira seja baseada exclusivamente no tempo, vai ter que ter a regulamentação da avaliação de desempenho e necessariamente essa regulamentação vai servir para quebrar a estabilidade do servidor público de hoje. Enfim, essas são algumas mudanças que eles estão impondo e dizem que isso só valerá para o novo, mas, na verdade, o que a proposta diz é que só valerá para os que estão, desde que isso já esteja consignado em legislação e que novas legislações relativas a isso serão proibidas. E aí avança uma série de questões, porque a gente sabe que no direito administrativo você só pode fazer aquilo que a lei autoriza, e muitas vezes a própria regulamentação de direitos que já estão consagrados em lei precisam de um outro instrumento legal, muitas vezes de uma própria outra lei para efetivar. E aí vai ser proibido, e aí o servidor da ativa vai estar perdendo esse direito. Bem, ele joga também uma questão de uma série de itens ali de gestão de pessoas, política remuneratória, ocupação de cargos, etc., promoção, desenvolvimento de capacitação, para uma regulamentação federal. Ou seja, enquanto essa regulamentação não sai, estados e municípios terão autonomia para lidar com isso, mas depois, com a regulamentação federal, ela vai disciplinar no Brasil inteiro, tanto nos 3 níveis, essas mudanças que vão acontecer. Acho que esta é uma mudança bastante importante, porque ela interfere, inclusive, na autonomia de estados e municípios, no provimento e na gestão dos seus servidores públicos. Por fim, chama muita atenção e nos preocupa muito o fato de que o governo passa aí quase que construir mecanismos de governo por decreto, porque ele centraliza uma série de possibilidades de poder na mão do presidente da República, do governador e do prefeito, ou seja, do Poder Executivo. Extinção de cargos, cargo em comissão, liderança, assessoramento, cargos de confiança, tudo isso não precisará passar mais para o Legislativo. Criação, fusão, transformação de ministérios, órgãos, secretarias serão diretamente decididos pelo presidente da República. E a extinção, transformação e fusão aí dessas entidades diversas, inclusive das autárquicas e fundacionais, também vão para a mão do Executivo. Vamos lembrar que dentro da separação dos poderes, na forma como se pensou o Estado, cabe ao Legislativo definir o Estado que queremos e cabe ao Executivo gerir esse Estado. O que está sendo colocado aqui é que caberá ao Executivo, de certo modo, inclusive alterar a forma como a gente compreende o Estado, e aí causando bastante instabilidade em algo que deveria, como Estado, ser algo perene, ser estável, ser duradouro, como o próprio conceito de Estado se coloca. Essas são algumas questões que eu acho que nos chamam a atenção. Eu chamo a atenção também que Previdência Social e aposentados serão atingidos, e serão atingidos de várias formas, porque, primeiro, como você começa a vincular todos os novos servidores, a depender da regulamentação em estados e municípios, principalmente, ao regime geral de previdência, você vai tirando capacidade de pagamento dos fundos, né, de previdência própria, o que vai aportar ou custos efetivos depois, lá na frente, para os aposentados, e vai significar, inclusive a partir da reforma da Previdência, a possibilidade de criação de novas formas, né, de novas alíquotas, de novas contribuições específicas para equilibrar esses fundos, porque é inevitável, né, não vai ter ingressos de novos, vai ter ingressos só de aposentados, os fundos irão se desequilibrar. Acho que esse é um dado que chama bastante atenção. E a outra é que, com a quebra da forma como a gente entende carreiras dentro do Estado, de certo modo, os servidores poderão perder a
nós chamamos de paridade, ou seja, todo servidor, e essa foi uma conquista tanto na discussão da reforma da Previdência de 2003, quanto na reforma da Previdência de 2019, que foi garantida a integralidade e a paridade para os servidores que ingressaram no poder público antes de 2003. Só que para ter paridade, tem que ser paritário a algo no serviço, na administração direta, nos ativos. E essa paridade pode ser quebrada, uma vez que você vai reorganizar todo o Estado, inclusive na sua forma de contratação. Eu encerro, então, dizendo, gente, existem mais itens, né, que a PEC trata, até de acumulação de cargos, ela trata de afastamentos e licenças, ela trata de trabalhadores estatais, e aí mexe, inclusive, em uma série de questões, proibindo o Estado de adotar medidas, inclusive com relação ao próprio mercado e etc., na lógica do princípio da subsidiariedade, né? Essa reforma administrativa, de certo modo, para o movimento sindical, fragmenta o conjunto da base, incorpora novas formas de contratação, amplia a rotatividade e dificulta muito a organização sindical que a gente conhece. Eu insisto que, no meio de tudo isso, o que a gente está, de fato, tratando, o que a gente está, de fato, trabalhando e discutindo com a reforma administrativa, não é uma reforma somente de interesse dos servidores, uma reforma que mexe só com a vida dos servidores. Ela mexe com a vida de servidores da ativa, de servidores que ingressarão, de servidores aposentados e, principalmente, com o conjunto da população brasileira, que vai ver, aos poucos, sendo minguado os seus direitos sociais, aos poucos, os seus direitos sociais caminhando para a iniciativa privada e se transformando em mercadoria, e, dentro da lógica do projeto deles, caberá, basicamente, esses direitos universais a quem não puder pagar em políticas de focalização. A gente sabe que este é o grande debate, é isso que, de certo modo, está por trás de todas essas transformações, e, por isso, de certo, ela também se vincula à discussão que vem a seguir, que é a discussão da reforma tributária, que aí eu passo a bola para o nosso companheiro Clóvis, para poder falar um pouquinho sobre tudo isso que está sendo colocado.